Convoco o senhor secretário, vereador Willis Goulart, para que faça a verificação de presença. Boa noite a todos. Estão presentes os vereadores Shakespeare Carvalho, Willis Goulart, Amélia Naomi, Walter Hayashi, Rogério Ciborgue, Luiz Mota, Carlinhos Tiaca, professor Calazans Camargo, Juvenil Silvério, Juliana Fraga, Macedo Bastos, Wagner Balieiro, Dulce Rita, Renata Paiva, Dr. Roniel, Robertinho da Padaria e Roberto do Eleven. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 72ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Informo a todos os presentes que nos termos regimentais as proposituras se dará de forma simbólica. Agradecer a presença aqui dos taxistas, Carlinhos Moura, Sindicato Taxista, o Reginaldo da Rádio Tax e o Adilson da Cooperativa de Tax Cooperval. Obrigado pela presença de vocês, ao Fabiano, administrador distrital de São Francisco Xavier, e doutor Auro Lúcio, São Francisco nossa querida São Francisco Xavier. Obrigado pela presença de todos vocês que estão na nossa tribuna, na nossa galeria. São todos muito bem-vindos à nossa Câmara Municipal. Registrar que no orçamento do município houve a consideração dessa presidência da prorrogação do prazo por igual período das comissões e agora também na LDO também, quero deixar aqui ressaltado a prorrogação dos prazos também da LDO e da PPA, para manifestação das comissões aqui na nossa Câmara Municipal. Então, deixando claro a todos os presentes e vereadores que fique constado em ata e para a população quanto à prorrogação desses prazos para que os vereadores possam dar o seu parecer. Convoco o senhor vereador Willis Goulart para que faça, sem maquiagem, para que faça a leitura dos processos novos para a ciência dos senhores vereadores. Muita coisa? Processo número 10.519/2016, projeto de lei número 202/2016. Autoria vereadores Carlinhos Tiaca, Macedo Bastos e Juliana Fraga. Inclui na categoria de Zona de Preservação, ZP, a sede da Fazenda Montes Claros, situada no bairro Santo Agostinho. Comissões Justiça e Planejamento. Rito ordinário, prazo para emendas, 8/12/2016. Processo número 10.570/2016, projeto de lei número 203/2016. Autoria, vereador Robertinho da Padaria. Autoriza a Prefeitura Municipal a celebrar parceria com o Governo Federal para a implantação do programa Cartão Reforma no município de São José dos Campos. Comissões Justiça e Planejamento. Rito ordinário, prazo para emendas 8/12/2016. Processo número 10.665/2016, projeto de lei número 204/2016, autoria vereador Chico Cafu. Altera a lei municipal número 4.783, de 14 de dezembro de 1995, que institui o Programa de Bolsas de Estudo do Servidor Municipal, PROBESEM, destinado a custear parcialmente despesas com estudos de servidores públicos da administração direta do município de São José dos Campos e da outras providências. Comissões Justiça e Servidores Públicos. Rito ordinário,
prazo para emendas, 8/12/2016. Processo número 10.666/2016, projeto de lei número 205/2016, autoria vereador Chico Cafu, altera a lei complementar número 455, de 8 de dezembro de 2011, que institui os adicionais e gratificações que especifica e dispõe sobre a forma de concessão aos servidores públicos municipais e da outras providências. Comissões, Justiça e Servidores Públicos. Rito ordinário, prazo para emendas, 8/12/2016. Processo número 10.667/2016, projeto de lei complementar número 16/2016, autoria vereador Chico Cafu. Altera a lei complementar número 575, de 1º de março de 2016, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores municipais de São José dos Campos e da outras providências, e número 555, de 8 de dezembro de 2011, que institui os adicionais e gratificações, que especifica e dispõe sobre a forma de concessão aos servidores públicos municipais e da outras providências. Comissões, Justiça e Servidores Públicos. Rito ordinário, prazo para emendas, 8/12/2016. Processo número 10.668/2016. Projeto de lei complementar número 17/2016. Autoria vereador Chico Cafu. Altera a lei complementar número 523, de 21 de novembro de 2013, que alterou a lei complementar 453, de 8 de dezembro de 2011, com alterações que dispõem sobre o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores municipais de São José dos Campos e da outras providências, e a lei complementar número 56, de 24 de julho de 1992, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município, de suas fundações e autarquias, comissões, Justiça e Servidores Públicos. Rito ordinário, prazo para emendas, 8/12/2016. São esses os processos que deveriam ser lidos, e assim os foram.
esses. Vamos. Obrigado, ao vereador Willis Goulart. Em votação, o processo 9661/2016. A emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Willis Goulart. Senhor presidente, gostaria de pedir a supressão da leitura e o processo da pauta para leitura. Em votação, a solicitação verbal do vereador Willis Goulart, da supressão de leitura dos processos da pauta. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Então, vamos votar primeiro os processos que estão sobre o Estado, aí depois vamos inverter a pauta. Em votação, o processo 9661/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o veto do processo 405/2012. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação... Não, vocês estão confundindo, acompanhe, é o processo 405/2012. Esse que foi votado. Agora estão votando o processo, em votação, o processo 4416/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem, que é a da venda das ações da Sabesp para obras de contenção de enchente do município. Veto total oposto pelo Poder Executivo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Veto mantido. Em votação, o veto 155/2014. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade, veto mantido. Em votação, a redação final do processo 11.980/2014. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Dizer aos... Não. Senhores vereadores, o processo foi, só para dizer, tem a expectativa dos taxistas dizer que já foi votado também, que o processo 9661, de autoria do Poder Executivo, que usa a possibilidade de veículos de aluguel de táxi e da outras providências, foi votado e aprovado. Dizer que o veto total aposto pelo Poder Executivo do processo 12714/2012, que dispõe sobre autorização para instalação e funcionamento das bancas destinadas à venda de jornais e revistas e das outras providências, foi votado e aprovado por unanimidade o veto. O veto foi mantido.
Senhores vereadores, questão de ordem, vereador. Questão de ordem, vereador Luiz Carlos Mota. Senhor presidente, eu quero... na verdade, houve aí, então, uma confusão, porque os vereadores se manifestaram pela derrubada do veto, então houve realmente uma confusão. Pediria a Vossa Excelência que pudesse fazer aí novamente, porque houve aí uma confusão nesse sentido, entendeu? Porque houve manifestação de colegas vereadores pela derrubada do veto, Queria que Vossa Excelência pudesse colocar em votação novamente. Vossa Excelência, com um pedido tão ilustre que Vossa Excelência está fazendo, vamos fazer a retificação da votação. Peço a atenção dos senhores vereadores. O veto total aposto pelo Poder Executivo ao processo 12714/2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Mota, dispõe sobre a autorização para instalação e funcionamento de bancas destinada à venda de jornais e revistas e da outras providências. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Certo? 12 votos contrários. Derrubado o veto com 12 votos contrários. Retificando o processo 4. Já estamos processo de retificação, senhor vereador. Peço conceder a Vossa Excelência depois justificativa após a votação. Retificando a votação do veto total oposto pelo Poder Executivo e ao processo 4416/2014, de autoria do vereador Luiz Carlos Mota. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a venda das ações da Sabesp para obras de contenção de enchentes no município. Vereadores favoráveis ao veto, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Dez votos contrários. Mantido o veto com 10 votos contrários. Só para dizer que nós tivemos não é nem uma questão de impasse, é porque eu não tinha visto a contabilidade do secretário, o vereador Willis Goulart. Então, por isso que eu vou fazer a consulta a ele, perguntando para ele de novo, o número de 10 foi com o voto de Vossa Excelência ou sem o voto de Vossa Excelência? Os vereadores que se manteram, que votaram, por gentileza, vamos pedir até a gentileza de ter aí até a votação nominal, porque... Manter o braço levantado só por 1 minuto, entendeu? 1 minuto e alguns segundos. Senhor presidente, gostaria só de pedir para que os vereadores mantivessem o braço levantado até que se fizesse a contagem. Questão de ordem do vereador Willis Goulart. Então, até a gente gostaria de pedir, então, a votação nominal. Em votação, a solicitação verbal do vereador Willis Goulart. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Votação nominal. Como vota, lembrando que a manifestação sim ou não é para manter o veto ou para derrubar o veto. Sim, mantém o veto. Não, derruba o veto. Só para deixar muito claro a todos os vereadores e até para a TV Câmara consegue acompanhar todo mundo, Max? Dá para... Isso aqui é um tempo, né? Vamos dar um tempo para você sem problema nenhum. Enquanto isso, quero aqui ressaltar a presença do doutor, excelentíssimo doutor José Eduardo Cordeiro Rocha, juiz da 2ª Vara da Família,
juiz coordenador do Sejusc. Obrigado pela presença, doutor. Convite da vereadora Amélia Naomi, está aqui hoje. Vamos botar um projeto importante também. São muito bem-vindos. Só peço que os vereadores se mantenham no lugar, se possível, tá? Para a gente poder fazer a votação. Lembrando a todos os vereadores, manter o voto. Como voto, vereador? Exemplo, sim, mantém o voto. Mantém o veto, é sim. Não, tá. Não, é que eu estou só exemplificando. Como voto, vereador Valdir Alvarenga? Sim, mantém o veto. Não, derruba o veto. Em votação, como vota o nobre vereador doutor Macedo Bastos? Sim, mantém o veto. Como vota o nobre vereador Robertinho da Padaria? Sim, mantém o veto. Como vota a vereadora Dulce Rita? Sim, mantém o veto. Como vota o vereador Valdir Alvarenga? Sim, mantém o veto. Como vota o vereador Juvenil Silvério? Sim, mantém o veto. Como vota o vereador Rogério Ciborgue? Não. Como vota o nobre vereador Walter Hayashi? Não. Como vota o vereador Roniel de Farias? Não. Como vota o vereador Roberto do Eleve? Sim. Como vota o vereador Fernando Petit? Sim. Como vota o vereador professor Calazans Camargo? Sim. Como vota a vereadora Juliana Fraga? Sim. Como vota a vereadora Ângela Guadagni? Sim, para manter o veto. Como vota a vereadora Amélia Naomi? Sim. Como vota o vereador Wagner Balieiro? Sim. Como vota a vereadora Renata Paiva? Sim. Como vota o vereador Luiz Carlos Mota? Sim. Como vota o vereador Willis Goulart?
Voto sim. Voto dia. Como vota o vereador Carlinhos Chaca? Sim. Vereador Dilermano Dié? Sim. O voto foi sim, né? Com 18 votos favoráveis, mantido o veto. Justificativo de votação, vereador Walter Hayashi. Senhor presidente, na vida da gente, nós temos que ser sempre coerentes, conosco mesmo. Esse projeto de lei, de autoria do vereador Luiz Carlos Mota, quando passou aqui pelo nosso plenário, eu votei a favor, porque é o dinheiro das ações da Sabesp, né? E eu me lembro quando foi renovado o contrato com a Sabesp, boa parte do que a Sabesp passou para o município era com relação às obras anti-enchentes. E esse projeto do vereador Mota, na verdade, estava caracterizando ainda mais o uso do dinheiro oriundo da venda dessas ações para conter algumas inundações que ainda ocorrem na nossa cidade, em especial ali no Vale do Sol. Então, esse dinheiro, tá, das ações da Sabesp, o que o vereador Mota, pelo menos foi isso que eu entendi. Se for diferente, que ele venha me corrigir aqui. Por isso que eu votei a favor, né, porque é uma causa, né, que vai ajudar muita gente daquela região do Vale do Sol. E o prefeito, ele vetou. Nós aprovamos aqui na casa, né, com até maioria absoluta, 11 votos, e o prefeito acabou vetando. E agora, pasme, senhor, você que está me assistindo aí pela TV Câmara, o veto vem para casa, o próprio autor. Isso que eu gostaria de entender, porque eu acabei não entendendo. Eu votei para uma coisa que eu acreditei que estava correto. E agora o veto foi derrubado, né, e começo a não entender mais as coisas, né? Como eu disse, a minha vida é pautada pela coerência. Então, se eu votei a favor deste projeto, eu teria que votar contra o veto. É isso, presidente. Obrigado, novo vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência. Eu tinha contabilizado 18 votos, porque tinha até incluído o meu voto aqui, pela mesma coerência que o vereador Walter Hayashi colocou, que à época nós já havíamos defendido, que foi uma solicitação do próprio autor quanto à necessidade da região do Vale do Sol, a necessidade daquela população de sanar o problema ali. A gente, acho que o senhor tomou a decisão que é natural, direito de Vossa Excelência, essa alteração, mas só pela coerência. Então, de contabilizar 18 votos, caso tivesse desempate, mas o plenário votou 17 votos a 3, aí contabilizando o voto desse presidente que não tem a obrigatoriedade da votação. Questão de justificativo de votação, vereador Luiz Carlos Mota. Primeiro, senhor presidente, quero agradecer aí pela derrubada do veto das bancas de jornais. Eu acho que realmente ele vai favorecer uma grande gama de trabalhadores da nossa cidade que realmente necessita-se dessa condições a mais de poder continuar trabalhando. Com relação ao projeto do veto da Sabesp, eu votei favorável ao veto justamente porque eu vi um uso político. Eu vi um uso político da situação e não um uso realmente para resolver o problema da comunidade. Uma vez que, quando foi feito lá atrás a venda das ações, o projeto foi votado muito depois da venda das ações, tá? Votei junto no sentido de a gente tentar. O projeto, inclusive, foi colocado em votação na época, estava nos anais da casa, tudo. Foi colocado em votação. Votamos a favor, no sentido até de fazer uma pressão ao prefeito para que ele pudesse investir em obras de saneamento. Isso não foi feito, tá? E eu vi, neste momento, um uso político
contra a administração do prefeito, justamente para criar a ele uma improbidade administrativa. Então, eu optei por realmente, no meu caso, aceitar a derrubada do veto, ajudar a derrubada do veto, porque não vai acabar com as enchentes do Vale do Sol, não vai acabar com as enchentes da Via Cambuí. Essa obra sobrou para o prefeito Felício Ramute para poder resolver os problemas da cidade. E o dinheiro da Sabesp já foi, não vai voltar. Use os canais que tem o novo prefeito para questionar o prefeito Carlinhos de Almeida quanto ao dinheiro da Sabesp, que era para ser feito esse investimento na nossa cidade. Melhor, as ações não eram nem para ser vendida, as ações era para poder a cidade fazer parte do conselho, inclusive, de administração da Sabesp, com direito a um conselheiro lá. As ações foram vendidas sem autorização desse legislativo. Então, ele tem que ser questionado, o prefeito, não pela derrubada não para manter o veto, mas sim porque ele vendeu sem autorização do legislativo. E essa autorização que nós votamos aqui foi depois que as ações já tinham sido vendidas. Então, eu dou para mim o caso encerrado. Quem quiser comentar, fique à vontade. Estou absolutamente de consciência tranquilo. Fiz, nos meus 3 mandatos, um trabalho voltado para a minha cidade. Não fiz jogo político, trabalhei com responsabilidade e com respeito à nossa população. Justificativo de votação, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria inicialmente cumprimentar aqui a todos os taxistas profissionais do transporte de São José dos Campos. Sejam todos bem-vindos a esta casa, é um prazer tê-los aqui. Além dos transportadores de táxi, outros organismos e sociedade em que aparecem aqui e nos visitam. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Senhor presidente, só para justificar a questão da Sabesp, quando o vereador colocou a proposta em 2014, portanto, lá se vão 2 anos, o mérito da proposta é muito, muito boa. Realmente, o vereador ele acertou, naquele momento, em colocar essa proposta, que era viabilizar aí, o combate às enchentes de nossa cidade. Ocorre que passaram 2 anos, né, e agora vem esse veto para casa. Nós temos aí um cenário de um futuro governo que vai assumir uma cidade que tem problemas de caixa, problemas de estrutura e uma série de outros problemas que ainda vamos enfrentar pelo caminho. Então, eu agradeço ao vereador por ter caminhado conosco nessa manutenção do veto e tenho certeza, vereador, Vossa Excelência tem em mim o compromisso de poder, junto com o senhor, caminhar para resolver esses problemas enchentes. Independente se está votado ou não, eu quero, junto com o senhor, junto com o PSC, junto com todos aqueles que confiaram no senhor, todos esses anos, o seu voto, o seu compromisso, o seu carinho, eu quero poder ajudar também na solução dos problemas. Independente de ser votado ou não, é importante acabar com as enchentes do município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador. Vereador Juvenil Silvério. Questão de ordem, justificativo de votação, vereadora doutora Ângela Guadagni. Senhor presidente, senhores vereadores, quando foi discutido pela primeira vez esse projeto aqui na casa, foi muito discutido a questão de, inclusive, o vereador Mota, ao se pronunciar aqui no microfone, disse sem aprovação da Câmara. Então, a lei orgânica do município é muito clara o que exige a aprovação da Câmara e o que não exige. Esse tipo de ação foi vendida com o melhor preço, foi vendido na Bolsa e a lei orgânica é muito clara, não exige a aprovação do Legislativo para a votação das ações. Então, eu votei contra na primeira votação e votei agora para a manutenção do veto por coerência, pela forma correta, legal, para que, pela ação que o prefeito fez na venda das ações, e muito bem colocou o Juvenil no momento em que estava o Brasil inteiro em crise e que São José também ocorreu uma queda de arrecadação. Obrigado, nobre vereadora. Vereadora Ângela Guadagni. Quero cumprimentar aqui ao coronel Acácio, comandante do 1º Batalhão da nossa Polícia Militar de São José dos Campos, ao major Sadi, também subcomandante do 1º Batalhão,
e os nossos gloriosos policiais que estão aqui hoje presentes na nossa Câmara Municipal. Obrigado pela presença de vocês, sempre uma honra e um orgulho ter vocês junto conosco aqui na Câmara Municipal, na Casa do Povo. Vereador Macedo Bastos, que tem um projeto importante que daqui a pouco vai dizer, só ocupando para a questão de justificativo de votação, novo vereador, líder do PDT nessa casa, vereador Carlinhos Chaca. Senhor presidente, a questão de alagamentos, inundação em São José, não só aqui, evidentemente, é uma questão que merece todo o cuidado do poder público, das pessoas que atuam na política como nós. Foi um exemplo assim bastante interessante aqui, o PSDB junto com o PT votando por entender que é um assunto que merece um tratamento especial. Então, quando acontece essa situação, quando é um tema realmente que mexe com as vidas das pessoas, os partidos muitas vezes, entre aspas, inimigo, acabam votando junto, né, Robertinho, para o bem da comunidade. Eu lembro que nós temos aí 2 deputados federais aqui da nossa cidade, possível ele trazer recursos de Brasília para cá, para atuar nessa esfera. Cada deputado federal tem condições aí de 15 milhões por ano. Então, nada, são 30 milhões por ano que é possível para São José dos Campos, além do nosso deputado estadual também, que tem condições de trazer recurso para essa situação, para esse caso aí da questão de alagamento em São José. Então, não podemos perder de vista isso, eu me coloco à disposição também, eu que tenho bastante contato lá em Brasília, e a gente trazer recursos para São José, para combater as enchentes na nossa cidade. Porque eu, por exemplo, atuo na Vila São Geraldo, junto com a Renata Paiva. Infelizmente, lá um projeto importante lá de 2 milhões, nós não conseguimos resolver o problema. E está tendo um alagamento lá na Vila São Geraldo. Então, me coloco à disposição aí para continuar lutando para trazer recursos para São José. Justificativo de votação, vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores, tanto se fala de questão de coerência, eu mantive a mesma votação que tive na primeira votação, né, contra o projeto, até porque todo mundo sabe que é a questão de você discutir o orçamento numa pauta específica, como o que vai se fazer com relação à questão de verba da Sabesp, se vende ou não vende, aonde vai investir. Isso é prerrogativa exclusiva do Poder Executivo. Se for para a gente falar de coerência, a coerência é manter pelo menos o atendimento à legislação. A legislação é muito clara com relação a como que a gente tem que trabalhar projetos que envolvem matéria financeiras e que são de discussões exclusivas do Poder Executivo, como é o caso da proposta que existia uma interferência de poderes aqui. Então, a minha votação na época foi contrária, agora está sendo mantido o veto da mesma maneira, até porque para a gente não correr o risco de uma inconstitucionalidade da lei, porque você não pode, se o Poder Executivo perdesse e derrubasse o veto, fosse valer a lei, ele podia inclusive entrar com uma ação judicial para não fazer, porque essa legislação está com um vício de origem muito sério. Então, com relação a isso, seria a primeira coisa da questão da Sabesp. A outra coisa que eu acho que a gente tem que refletir, na época da discussão do acordo da Sabesp, inclusive com vários estudos que a gente trabalhou na época, inclusive votando contra essa proposta de acordo com a Sabesp, porque eu acho que a gente deveria trabalhar de outra maneira. A prefeitura, ela não é banco e ela não é local de investimento de ações. A prefeitura não é para isso, né? E outra, se a gente pegar o mesmo valor que a Sabesp fez para a prefeitura naquela época, 2008, e tivesse simplesmente colocado numa poupança, vamos falar numa poupança, estaria hoje com um valor muito maior do que quando colocou em ações. O fato de ter colocado em 2008 num investimento de risco, né, no mercado de ações, que não é tarefa do poder público, o poder público não está especializado para trabalhar com o mercado de ações, as variações de sobe e desce de ações, inclusive com crise hídrica, que diminuiu o valor de ações, quando fizemos a comparação com poupança, por exemplo, que é uma coisa mais simples, a poupança estava dando o dobro quase do rendimento que deu até hoje com relação a colocar no mercado acionário. Então, deixar claro duas coisas. A prefeitura
não é para trabalhar como investidor. A prefeitura é para trabalhar com a sua cidade, cuidar dos investimentos necessários para a população, para o bem-estar da cidade e trabalhar para que as demandas da população sejam atendidas. E segundo, que o contrato da Sabesp, na maneira como ela foi feita, do ponto de vista financeiro, ele foi prejudicial, sim, para o município, porque ele colocou o município trabalhando num sistema que é sempre de muito risco. Todo mundo sabe que ações é um processo que envolve risco de grandes perdas, pode ter ganhos, mas no caso específico do Sabesp, só envolveu perda. Só colocar na poupança, por exemplo, já tinha dado muito mais do que deu agora. E aí nós não estamos falando de 1, 2 milhões, nós estamos falando de uma conta de 30, 40, 50 milhões no mínimo por aí, nessa questão de rendimento. Terminei a justificativa aqui, senhor presidente. Eu gostaria só de solicitar, então, aqui a possibilidade de inclusão de votação de alguns processos que estão sendo debatidos, a inclusão de 3 processos para votação. Já feita a justificativa, querendo colocar aqui a inclusão de 3 processos para votação, né? Que é o processo 6140/2016, PL 127, processo 9984/2016, PL 180, processo 9987 2016, PL 182. Esses seriam para votação. Para votação, tem um aqui, parece que ainda necessita trabalhar a denominação de ad hoc, que é o projeto que envolve, inclusive, toda a equipe aqui que está da Polícia Militar, mas solicitar a inclusão para votação desses 3 processos. Em votação, a solicitação verbal do vereador. Vereador Raniel, ajuda aqui nas secretariar. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, gostaria de pedir a inversão de 3 projetos. O projeto 10061/2016 institui e inclui no calendário oficial as festas e comemorações do município o Encontro na Mantiqueira. O outro processo, 10062/2016, inclui no calendário oficial a Corrida da Conciliação. Também o processo 10094/2016 institui e inclui no calendário oficial das festas e comemorações do município o projeto Retroparque. Esses 3 projetos, estou pedindo que ele seja votado logo em seguida. Seu também? Não, é para votar. Justificativo de votação, vereador. Questão de ordem, vereador Macedo Bastos. Senhor presidente, saudando a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, aqui na tarde de hoje, nós queremos saudar o comandante Sadi, o nosso querido comandante da Polícia Militar de São José dos Campos, que aqui comparece, a Cássio também, os demais policiais militares, oficiais que aqui estão, dizendo que tem um projeto que para eles é de importância e para a cidade também, na medida em que ele vai viabilizar e propiciar que a Polícia Militar tenha, vamos dizer, um chamamento com um espaço de tempo suficiente para que eles possam exercitar as suas atividades nos diversos festejos, encontros, simpósios e outros assuntos mais que são solicitados pela nossa comunidade através de entidades, de igrejas e tudo mais. Portanto, senhor presidente, aproveitando que a vereadora Amélia Naomi fez uma solicitação para que fossem colocados esses processos numa inversão de pauta na tarde de hoje, nós também solicitamos a Vossa Excelência, sem querer abusar de Vossa Excelência, eu estou sem o número do processo aqui, mas se o ilustre assessor da mesa pudesse verificar o número do processo da Polícia Militar, porque o ilustre vereador Walter Hayashi
já deu o parecer, agradecendo, inclusive, publicamente ao vereador Walter Hayashi pelo seu alto espírito público, como a vereadora Amélia Naomi também, que vai exarar o seu parecer nesse instante, portanto, e em condições de votar a matéria. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, também pela oportunidade que os policiais militares estão tendo, como sempre, bem atendidos por Vossa Excelência nessa Casa de Leis. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador. Eu só tenho a consideração a fazer quanto ao respeito ao regimento e como se nós estivéssemos votando o mesmo rito, não teríamos problema algum de fazer a inversão de pauta. Agora, como o rito é diferente, nós não podemos. Nós estamos no rito prioritário. Então, os processos desse rito, nós não conseguimos fazer a inversão de pauta. Logo após, a gente consegue fazer a inversão de pauta. Consegue. Hoje temos até amanhã. Fiquem à vontade. É só por questão de coerência, como bem disse, ensinou aqui o nosso mestre Walter Hayashi, tem que ser coerente. Nós temos que seguir o regimento da casa e respeitar as regras e normas já estabelecidas que têm sido seguidas no decorrer desses anos, vereador Juvenil Silvério. Estamos ainda no processo de votação. Não vou fazer interrupção desde que não seja para encaminhamento. Estamos no processo de votação. Não considerei questão de ordem, não considerei nenhum outro tipo de encaminhamento diferente da votação. Para a ciência dos senhores vereadores, telespectadores e público aqui presente. Retificando a votação que havia sido solicitado do veto total oposto pelo Poder Executivo ao processo 6987/2014, de autoria do vereador Rogério Ciborgue, dispõe sobre a instituição do Conselho Curador do Idoso no âmbito do município de São José dos Campos, nas condições que especifica e dá outras providências. Vereadores favoráveis ao veto, permaneçam como estão. Os contrários ao veto, que se manifestem. Nove, senhor presidente. Já votou. Mantido o veto com 9 votos contrários. Justificativo de votação? Estamos em votação, senhores vereadores. Para fazer a inclusão logo após a votação. Antes do processo de votação, nós não fazemos a inclusão. Para deixar claro aos senhores vereadores. Gostaria de pedir, por gentileza, que queria ter uma conversa breve aqui mesmo com os líderes partidários, só para a gente ver a questão do orçamento, se estamos em plena condição aí, qual que é. Então, por gentileza, que os líderes partidários chegassem aqui, eu vou suspender a sessão por alguns minutos, para que a gente possa ter essa conversa referente ao próximo processo a ser votado. É o 9668/2016, que estima a receita e fixa despesas do município de São José dos Campos para o exercício da DUSC. Já foi votado. Já foi votado. Da vereadora Dulce Rita já foi, que é o da redação final do processo 11.9. Eu vou até confirmar que o ato foi votado, né? Aí, então, a confirmação aqui, mais uma vez, da lisura do processo aqui, feito por essa mesa. E favorável, Vossa Excelência, foi aprovado. Foi aprovado.
Lembrando a todos que está suspensa a presente sessão por alguns minutos. Vou convidar os vereadores para que a gente possa aqui tratar o assunto aqui na sala Pedro Bala. Falamos ao vivo do plenário Mário Souza. Você quinta... acompanha mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de São José dos Campos. Neste momento, a sessão está suspensa. Os vereadores conversam sobre um projeto de lei que consta na pauta de votação, o projeto 171/2016, de autoria da Prefeitura, que trata das despesas fixas e receita para o município no exercício de 2017. Continue acompanhando conosco mais essa sessão ordinária. Está presente sessão. Só para explicar a todos os presentes e à população e aos nossos telespectadores, trata-se do processo do orçamento, de estima receita fixa e fixa a despesa do município de São José dos Campos por exercício de 2017. Então, esse orçamento foi enviado pelo Poder Executivo, a Prefeitura mandou para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal teve todo o seu prazo para fazer o análise. As comissões já fizeram também, deram os seus pareceres. Cada vereador teve o seu prazo para fazer a sua emenda, que é fazer ou uma correção, ou uma suplementação, ou uma alteração do recurso que foi destinado pela Prefeitura, pelo Poder Executivo para cada pasta. Exemplo, saúde, educação, social, esporte, então transporte, habitação. Então, todas essas pastas recebem já um recurso pré-definido, deixam um valor estimado pré-definido já, e que podem sofrer algumas alterações pela Câmara Municipal. Ou ser referendado, como veio do Poder Executivo ao Legislativo, à Câmara Municipal, ou pode sofrer qualquer tipo de emenda. Os vereadores podem fazer uma emenda fazendo alteração ou dando a sugestão do direcionamento também desses recursos. Então, por isso que hoje a sessão tende-se a ser um pouco mais extensa, um pouco mais longa, porque precisa ter o entendimento, a título de exemplificação, infraestrutura que vai ser levada à região, a bairros, a entidades, todos esses recursos precisam ser decididos pelos senhores vereadores e questionados, debatidos aqui na Câmara Municipal, para que ainda no dia de hoje a gente possa realizar a votação da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias e da nossa PPA. Lembrando que esse projeto da Lei de Orçamento do ano de 2017, ele é um pouco mais complexo mesmo, porque envolve a parte técnica, envolve a questão política também, os entendimentos e os interesses da cidade que são discutidos no orçamento. Então, os vereadores têm que ter essa série de conversas e reuniões que já vinham realizando há algum tempo, e por isso que às vezes a sessão é um pouco mais extensa e até exige um pouco mais de paciência, calma e principalmente o conhecimento técnico, a consulta aos nossos técnicos aqui da Câmara Municipal e dos gabinetes dos vereadores, para que a gente possa, com toda a tranquilidade, porque nós estamos tratando do valor que será gasto
no ano de 2017, com investimento, com pagamento, qual é a previsão da cidade de São José dos Campos. Então, para deixar muito claro a toda a população, ao público presente, aos nossos vereadores. Questão de ordem, vereador Dr. Macedo Basso. Senhor presidente, eu vejo aqui a nossa alta cúpula da nossa Polícia Militar, nós já saudamos aqui na noite de hoje. Eu queria comunicar a todos os senhores vereadores e também aos senhores comandantes que aqui se encontram, o comando da Polícia Militar, que a sessão de hoje ela tende a se estender por um tempo que nós não temos um controle preciso, até por causa dos pareceres e tudo mais. Mas eu conversei, senhores membros da Polícia Militar, com as lideranças dos partidos políticos. E quero, então, dizer, inclusive já conversei com o presidente da Casa, quero dizer aos senhores de que os senhores podem ficar, inclusive, à vontade, porque eu sei que os senhores têm outros afazeres, mas nós vamos votar ainda hoje o projeto de vocês e tenho o beneplácito, o apoio das lideranças aqui da Câmara Municipal. O vereador Walter Hayashi já exarou o seu parecer, a vereadora Amélia Nauni também, o vereador Dr. Roniel também. Portanto, o projeto encontra-se em condições de apreciação pelo plenário e, creio eu, deverá ser aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Eu só quero passar isso aos senhores, porque eu vejo até um constrangimento para a gente ver os senhores aí de pé aguardando a votação desse projeto. Contudo, nós não podemos fazer inversão de pauta, que seria essa a nossa ideia. Ou seja, colocar o projeto dos senhores primeiro para ser votado, para posteriormente nós votarmos o orçamento. Mas o regimento, a lei orgânica, não nos permite nesse sentido. Inclusive, contra o senhor doutor juiz de direito aqui também, que vem fazendo uma solicitação da votação de uma matéria, que também, obviamente, será apreciada também, eu tenho certeza absoluta da apreciação e votação desse plenário por unanimidade dos senhores vereadores. Portanto, fique muito à vontade, se os senhores quiserem se retirar, e pode nos ligar mais tarde, inclusive ao próprio presidente da Câmara, a secretaria da mesa, para os senhores saberem que hoje ainda, ou talvez após a meia-noite, nós não sabemos, porque talvez tenhamos que pedir prorrogação dessa sessão, o projeto dos senhores, que é um projeto que não, obviamente, beneficia os senhores, beneficia a cidade de São José dos Campos pela propositura que nós apresentamos aqui na noite de hoje. Fiquem à vontade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, não, vereador Dr. Macedo Basso, muito bem explicado aqui a nossa gloriosa Polícia Militar, que está garantido hoje na pauta aqui a votação desse projeto. E também, não deixando de cumprimentar, o juiz da 2ª Vara da Família, Dr. José Eduardo Cordeiro Rocha, também juiz coordenador da Sejusc. Sejusc mesmo, doutor? Sejusc, aqui presente na nossa sessão também, aguardando para que a gente possa votar também projetos importantes. Questão de ordem, vereador Carlinhos Chaca. Senhor presidente, gostaria de pedir para votação o PL 77, processo 2981 de 2014. Obrigado, não, vereador Carlinhos Chaca. Questão de ordem, vereador Luiz Carlos Mota. Senhor presidente, colegas vereadores, eu queria aqui, de um modo especial, saudar aí o major Sadi, o coronel Acácio, e, em nome deles, cumprimentar todos os policiais militares e dizer que, em contato aí com a comandante Nicolucci, através do PSC, através do deputado Eduardo Bolsonaro, da nossa suplente de vereadora aqui, a Letícia Guiar, foi conseguida uma verba de R$1 milhão para a Polícia Militar, que já está nos trâmites finais aí, se Deus quiser, nos próximos dias, nos próximos meses aí, essa verba estará sendo aí, através do PSC, mais aí R$1 milhão para a Polícia Militar poder implementar os seus trabalhos na nossa cidade. Então, parabéns a vocês. E fica aí o nosso compromisso também estar apoiando esse projeto, que eu tenho certeza que é de grande relevância para a cidade, na realização dos grandes eventos na nossa cidade, que hoje é feito de uma forma sem comunicar a Polícia Militar. Eu ia dizer desorganizada, mas não. Sem comunicar a Polícia Militar, que muitas vezes é pega de surpresa com algum tipo de problemas e acaba sobrecarregando aí
o policiamento preventivo que a nossa cidade sempre fornece. Então, deixar aí. E quero registrar também, senhor presidente, que o deputado Eduardo Bolsonaro acabou de destinar uma verba, acabei de receber essa semana do gabinete, R$300 mil para a Guarda Municipal de São José, que deverá estar recebendo nos próximos dias, e conclamar os nossos colegas aí também, para solicitar aos deputados de seus partidos, como fez Vossa Excelência, senhor presidente, trazendo aí grandes recursos para a nossa cidade, com o deputado lá, o do Milhão, né, que trouxe grandes recursos para a nossa cidade, que peça para nós aí, também para trazer os recursos para cá, porque não podemos ficar só em época de eleição, eles vêm, catam o voto e mãozinha para nós, tá? Recursos para a nossa cidade. Senhor presidente, queria pedir também, e aí naturalmente registrar a presença da Letícia, do Leandro, do Sena, do Luan e do Pimenta, e quero também pessoas que estão apoiando, como o Padre Francisco, o pastor Silas Sena, esse encontro da família, que é a caminhada da família, que acontece agora no dia 27 de novembro, é a segunda caminhada, a saída vai ser ali do Parque Santos Dumont, às 9 horas da manhã. Então, gostaríamos aí de convidar a nossa comunidade para que esteja presente na caminhada, da segunda caminhada da família. E queria, senhor presidente, já antecipando, pedir a inclusão de 2 processos aí para votação, o PDL 50, processo 10.507/2016, autoria deste vereador, a medalha para a Paróquia Espírito Santo, e também pedir a inclusão do processo 10.599/2015, PL 266/2015, que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município de São José dos Campos a Semana Municipal da Família, a ser comemorada, que engloba o dia 21 de outubro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador, vereador Luiz Carlos Mota, conseguindo verba importante para a cidade de São José dos Campos, seguindo o exemplo do vereador Roberto Deleve, faz o trabalho junto ao PRB, trouxe mais de 12 milhões para São José dos Campos no último ano, vereador. Parabéns, Vossa Excelência. E a Letícia, que está aqui, amiga do deputado Eduardo Bolsonaro, e o nosso grande líder Bolsonaro, que está numa conversa muito boa lá com a nossa liderança lá. O Bolsonaro teve no último jantar em Brasília, é uma figura importante também, que tem realizado grande trabalho lá em Brasília. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu queria solicitar para votação o PL 221, por gentileza. E, além disso, senhor presidente, o vereador Luiz Carlos Mota lembrou muito bem aí as emendas dos deputados. Eu queria registrar, Dulce Rita, que o nobre deputado federal Eduardo Cury, ele conseguiu, junto à Comissão Ciência e Tecnologia, né, uma verba de R$120 milhões de apoio ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essa verba vai ajudar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais a comprar aí o supercomputador que faz todos os estudos de previsão de tempo e, principalmente, Dulce Rita, as avaliações climáticas por conta de prevenção de catástrofes no Brasil, né, como um todo. Então, é um dinheiro muito bem empenhado. Parabéns aí ao nosso deputado Eduardo Cury, e que consiga mais e mais verbas ainda para o município, para as indústrias, para as empresas que possam trabalhar para o bem da população, não só de São José dos Campos, mas do Brasil como um todo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, não, vereador. Só para fazer uma correção, vereador, esse recurso de 127 milhões, na verdade, é um recurso da bancada, a vereadora Ângela Guadagnini, que sabe muito bem disso, que foi deputada. Não é um recurso de uma emenda de um deputado, é um recurso da bancada paulista, que eles fazem a dotação e que podem ser destinados ou não. Então, são vários deputados que se reuniram. Tinha deputado do PV, que também foi favorável, deputado do PRB, do PT. É a bancada do Estado que se reúne e faz a destinação, e não um deputado que destina. Então, para deixar muito claro, porque o valor é um valor significativo que foi conquistado pelos 70, né, doutora Ângela? 70 deputados federais da bancada de São Paulo, junto ao governo federal. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, primeiro queria a inclusão em votação do processo 9350/16, PL 163/16. E também queria parabenizar o
o nosso deputado federal Eduardo Cury, que seja da bancada paulista ou dele isoladamente. O importante é que realmente um dos gargalos que nós temos aí com relação ao desenvolvimento desse país é recursos para ciência e tecnologia. E, finalmente, a bancada, se foi da bancada paulista, parabéns para a bancada paulista, mas importante que está sendo empregado algum dinheiro para ciência e tecnologia. O que nós temos visto aqui nesse país é muito dinheiro para o ralo, muito dinheiro para o rolo, muito dinheiro jogado inutilmente aí. Então, parabéns à bancada paulista, parabéns ao deputado Eduardo Cury. Também queria lembrar, senhor presidente, que mais uma vez nós estamos aí à beira de um problema muito sério, que é a dengue. E nós estamos aí com a cidade todinha cheia de entulho, e mais uma vez o governo vira as costas, que nós estamos à beira de mais uma epidemia de dengue por conta do desleixo desse governo. Então, eu queria que o prefeito, até pedir empenhoradamente, que ele desse uma voltinha na cidade, veja o Campo dos Alemães onde está, o Jardim Motorama, Eugênio de Melo, para ver os entulhos que estão na rua. Nem falo do lixo, porque o lixo parece que agora resolveram tomar atitude. Mas ver os entulhos que estão na rua, empoçamento de água, que tudo isso aí estão botando em risco mais uma vez a nossa saúde. Obrigado, vereadora. Daqui a pouco eu vou fazer já a votação de todas as solicitações, já feito pelo vereador Mota, vereadora Dulce e os demais vereadores que fizeram a solicitação de inclusão. Também aquelas lá, todas elas vão fazer. O vereador Juvenil Silvério daqui a pouco vai fazer a questão de ordem e pede a retirada. A questão de ordem da vereadora Ângela Guadagnini, e logo depois a vereadora Ângela, eu vou só passar a presidência temporária aqui para Juliana Fraga. Senhor presidente, senhores vereadores, algumas semanas atrás foi aprovado aqui um requerimento de nossa autoria para homenagear os 20 anos do SEDECA, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. Então, eu já combinei com o cerimonial da casa de organizar essa homenagem na a última sessão de terça-feira. Mas, então, eu fiz um requerimento, 4009, dentro do processo 10.661, para que essa ocorra nessa data, para ficar registrado a nossa solicitação de que o evento ocorra na última terça-feira de sessão em dezembro. Cedo a palavra agora para a vereadora Amélia. Senhora presidenta, nós estamos aqui com o doutor Áureo Lúcio, com o Fabiano. Eles estão acompanhando o projeto de São Francisco. Eu queria fazer a mesma coisa que o vereador Macedo Bastos fez, que o projeto não terá problema, nós vamos votar o projeto. Então, ficam bem à vontade, porque ainda vai demorar. Então, como é o penúltimo projeto, dispensá-los e mando depois para vocês a cópia. Ele vai virar lei quando o prefeito sancionar, mas passo toda a publicação para vocês. Também o pessoal do Retroparque, que vai ter uma atividade agora, dia 27/11, lá no Centro da Juventude, das 10 às 22 horas. São as melhores músicas, o flashback, flash música. E eu queria também registrar que está presente o Enzo, a Patrícia, a Rosângela, a Cláudia, o Cícero, José Maria, Rosemara, Luciano, Marcos, Renato. Esse projeto do Retroparque, entrar no calendário da cidade. Tenho certeza que os vereadores vão votar por unanimidade. Então, também quero liberar vocês. Já é 20 horas, todo mundo aqui é trabalhador, né? Então, que vocês acompanhem depois a publicação da lei, que eu vou passar para vocês. Então, muito obrigado pela vinda de todos vocês. E belíssimo trabalho que vocês fazem pela cidade, que é uma alegria muito grande. Boa noite para vocês.
Questão de ordem, vereador Cyborg. Muito obrigado, nobre presidente Juliana Fraga. Já que os vereadores hoje estão falando a respeito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, hoje nós tivemos a surpresa aqui em São José dos Campos com a presença de integrantes do Ministério da Ciência e Tecnologia em São José dos Campos. Eles vieram, o Marcos Pimentel e a comissão, vieram conhecer a cooperativa Coopertec. É uma cooperativa que recupera e mexe com eletrônicos aqui da nossa cidade. Essa cooperativa ela vai receber uma homenagem do Ministério da Ciência e Tecnologia. E a gente ficou muito feliz hoje, no período da manhã, com a presença dos componentes do Ministério, onde visitaram a nossa cidade, e a gente pôde andar com eles em algumas cooperativas aqui de nossa cidade. E tenho certeza que essas emendas que estão vindo e emendas que o próprio Ministério irá investir na nossa cidade, elas brevemente chegarão, doutora Ângela, e quero aqui falar com o vereador Walter Hayashi, porque hoje o Marcos Pimentel garantiu para a gente que já tem um recurso que está já praticamente preparado lá para as cooperativas e principalmente para a cooperativa Coopertec para fazer o investimento aqui a partir de janeiro. Então a gente quer agradecer a presença hoje do Ministério da Ciência e Tecnologia que esteve aqui em São José dos Campos. Muito obrigado. Cedo a palavra à vereadora doutora Ângela. Senhora presidente, senhores vereadores, eu queria estar aproveitando esse momento em que está se aguardando os pareceres, as assinaturas, para ler um texto que eu recebi de uma professora da rede municipal que me deixou muito comovida. O texto. Quando você tem uma criança típica, entre aspas, e ela senta, engatinha, começa a andar, a falar, você se alegra. Quando ela aprende coisas novas na escola, faz amigos, você também se alegra. Mas é uma alegria normal, porque esse é o ciclo natural das coisas. Quando você tem um filho com limitações a cada aprendizado dele e a cada acerto, você vibra como se tivesse ganho na loteria. Estamos na Semana da Educação Especial. Autismo, dislexia, déficit de atenção. Essa semana busca voltar a nossa atenção para todas as crianças que lutam a cada dia para serem aceitas, amadas, para se superarem. E também para os profissionais que se dedicam de corpo e alma para essas crianças, para que essas crianças alcancem os seus objetivos e sejam felizes. Seria bom ensinarmos aos nossos filhos a serem receptivos, carinhosos, a entenderem as diferenças, aceitando todos os colegas de turma. Crianças com necessidades especiais não são estranhas. Elas querem o que todas as crianças querem, serem aceitas. Então, um abraço carinhoso à professora que mandou para a gente, a Maura, né, a Amanda Moura, para poder a gente poder refletir dessa realidade. Então, que todos nós tenhamos essa capacidade de falar para nossas crianças da necessidade de aceitar as crianças que são diferentes deles. Obrigada, doutora Ângela. Cedo a palavra agora à vereadora Renata Paiva. Boa noite a todos. Aproveitando aí o momento dos pareceres, eu queria aqui registrar o falecimento, e foi sepultado hoje, aos 77 anos de idade, o querido apóstolo Doriel de Oliveira. Ele é fundador e presidente da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Casa da Bênção. Ela foi fundada por ele há 52 anos atrás, né, tendo mais de 3.000 igrejas espalhadas pelo Brasil e tantas outras centenas aí pelo mundo todo, né, em muitos outros países. Foi responsável por milhares de almas, né, que, através do seu testemunho, né, foram convertidas, né, ao Evangelho, e uma pessoa assim que realmente contribuiu e muito, né, com a história cristã aqui no nosso país. Então, os nossos sentimentos aí, os seus familiares,
né, a todos os membros também da Casa da Bênção, na pessoa do nosso pastor Etienne, que há muitos anos esteve à frente da Casa da Bênção aqui em São José dos Campos também, né, registrando aí, né, os nossos sentimentos. Está suspensa a sessão. Reaberta a sessão, passo a presidência ao vereador Shakespeare. Obrigado, nova vereadora, a vereadora Juliana Fraga. Vossa Excelência fica muito bem aqui nessa cadeira, vereadora Juliana. Aí é mais uma para o próximo pleito, vereador Roberto Dalé, tá vendo? Você, vereadora Juliana, já estão aí já aptos a disputar a próxima presidência da Câmara Municipal no primeiro biênio. O vereador Juvenil Silvério já quer falar? Percebo que Vossa Excelência está com ansiedade de fazer uso da palavra. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu vim para essa sessão hoje e pensei, votaremos o orçamento do município, temos apenas 2 emendas protocoladas, então, rapidamente, estaremos aqui exercendo o nosso papel de legislador e iremos para casa felizes com o resultado que levaremos para o ano que vem. Chegando aqui, Dulce Rita, às 18h22, eu encontro no GED mais de 34 emendas. Agora são 36 emendas que foram protocoladas. Senhor presidente, é um número excessivo de emendas. Em se tratando aí do orçamento do município, isso é importante demais para votarmos aqui de afogadilho, né? Nós sabemos da peça orçamentária, mas das emendas, para todos nós, é uma novidade. Então é necessário que tenhamos aqui clareza, tranquilidade, paz, para poder analisar emenda por emenda. Por esse motivo, presidente, conversando aqui com colegas vereadores, lideranças partidárias, eu estou solicitando a Vossa Excelência a possibilidade de adiarmos os processos. Quero pedir a Vossa Excelência para adiarmos os processos, para que todos os vereadores possam, com calma, avaliar e analisar essas emendas que foram colocadas agora, às 18h22, e não tem condição de fazer uma análise profunda das emendas no orçamento. Muito obrigado, presidente. O adiamento, senhor presidente, por uma sessão. Em votação, a solicitação verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. 7, 8 votos contrários. Portanto, foi aprovada a solicitação verbal do vereador Juvenil Silvério. Só consulto, vereador, o senhor falou o número do processo. O processo é 9668. Esse processo que o senhor pediu adiamento? Mas são 3, né?
Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, para complementar, processo 9668, 9669 e o 9670. Esses processos, adiamento por uma sessão. Em votação. Não, vou fazer. O vereador não havia solicitado, não havia feito o número do processo. E para ter coerência, então, para dizer, ele disse aqui os números dos 3 processos, que é o processo 9668/2016, 9670/2016, 9669 de /2016. Esses 3 processos são os processos que ele pediu adiamento, portanto, colocado em votação o processo solicitado para adiamento. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 9 votos contrários. Portanto, rejeitado, aprovado com 9 votos contrários. Aprovado adiamento por uma sessão desses 3 processos por 9 votos contrários. Vamos votar. Processo número... Questão de ordem, vereador Robertinho, da Padaria. Vereador Robertinho, da Padaria. Vereador, o processo do senhor está fora do prazo, Vossa Excelência precisa fazer a solicitação verbal. Tecnicamente, é a exigência dessa casa. Presidente, processo 5254, 2013, PL 180, 2013. Gostaria que essa emenda fosse apreciada. Em votação, solicitação verbal do vereador Robertinho da Padaria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação. Só vou concluir a votação desse processo, vereador, já concedo a Vossa Excelência. Em votação, processo 5254/2016, emenda número 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 5254/2013, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem, vereador Dr. Macedo Bastos. Inclusão do projeto 9301 para a discussão na noite de hoje, senhor presidente. Em votação, solicitação verbal da inclusão do vereador Macedo Bastos e das demais inclusões que foram solicitadas pelo vereador Macedo, pelo vereador Roberto Luiz Carlos Mota, pelo vereador Macedo Basto, pelo vereador Renata Paiva, 9987, pelo vereador
Mota 10599, pelo vereador Luiz Carlos Mota também o 10507, Wagner Balieiro 9984, Carlinhos Chaca 2981, Tulsi Rita 9350, Ângela Guadagni 10661. São as solicitações de inclusão que foram feitas na noite de hoje. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu fiz solicitação do PL 221, mas acabo de informar que não tem todos os pareceres ainda. Eu peço que seja retirado o pedido aí de inclusão. Retirada a solicitação de inclusão do PL 231, é isso? 221. Em votação, a solicitação da inclusão já lida por essa presidência aos nobres vereadores. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 11060/2015. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 6449/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 7153/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 9969/2016. 9670 10061/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 10062/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 10094/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 6140/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 9987, emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Emenda número 1, repetindo segunda vez. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 9987/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 10599, o substitutivo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 10507, concede medalha ao mérito da paz, Papa João Paulo II, da Paróquia Espírito Santo. Consulte os senhores vereadores se abre mão do prazo de emenda. Nenhum vereador solicita o prazo de emenda. Em condição de votação, processo 10507/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 9984, emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 9984/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 2981/2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação Aprovado por unanimidade. Em votação, o processo 9350, emenda número 1. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação Aprovado contrária. por unanimidade. Em votação, o processo 9350/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação Aprovado contrária. por unanimidade. Em votação, o processo 10661/2016.
Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, processo 9301/2016. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Justificativo de votação, vereador Carlinhos Chaco. Senhor presidente, gostaria de agradecer aí pela aprovação do projeto de lei que destina recursos para o Fundo Ecossistêmico. Foi uma discussão que aconteceu no Conselho de Meio Ambiente, foi feita até uma Câmara Técnica para preparar esse projeto, então agradecer a aprovação. Senhor presidente, também gostaria de pedir para excluir a minha assinatura, meu apoio, na emenda no orçamento, a emenda número 5 e a número 34, haja visto um entendimento entre os vereadores da necessidade de não alterar o índice de remanejamento do orçamento, apesar do próprio Tribunal de Contas apontar a necessidade de ser só a infração, que seria para o ano que vem 5,4, então eu peço que seja retirado o meu nome dessas duas emendas, a 5 e a 34, desse valor do remanejamento. Obrigado, não, vereador. Justificativo de votação, vereador Macedo Bastos. Também quero retirar minha assinatura das citadas emendas 5 e 34, senhor presidente, que trata do remanejamento. Obrigado, não, vereador. Questão da vereadora Mera Naomi. Também quero subscrever a retirada das emendas. Eu queria aqui ler as indicações da lista tríplice da Fundação Cultural. No dia de ontem, o vereador Mota e eu estivemos nessa reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Então, vou ler por ordem alfabética os nomes. Alex de Oliveira foi indicado, André Ravasco, Delfim Almeida Henrique Neto, Emanuel Rezende, Franklin Maciel, Jorge Assad, Jaqueline Bonhaus, Luiz Fernando Zulete, Oswaldo Almeida, Priscila Vidal, Sandra Sampaio, Vicente Sioff e Washington Freitas, assinado pelo Alcemir Palma. Essa foi as indicações. Dia 14 terá uma outra reunião do Conselho que deliberará sobre a lista tríplice. Obrigado, não, vereador. Vereadora Mera Naomi. Justificativo de votação, vereador Calazans Camargo. Senhor presidente, aqui é uma questão de ordem. Eu queria também estar retirando minha assinatura das emendas 5 e 34 da LDO. Obrigado. Havendo entendimento também, vereadora Renata Paiva. Da mesma forma, senhor presidente, eu peço a retirada também da minha assinatura na emenda 5 e 34. Obrigado, não, vereador. Vereador Roberto Leve. Senhor presidente, também gostaria de retirar minha assinatura da emenda das 5 a 34 e também pedir para a leitura o processo 10676. Em retirada o processo retirada também solicitação do vereador, em votação solicitação verbal do vereador para a leitura do processo. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem do vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, já junto com os demais colegas, também retirar minha assinatura da emenda 5, que tratava da redução da ARO, né, do percentual de antecipação de receitas orçamentárias, e também da emenda 34, que falava da diminuição de 20% para 10% da questão do remanejamento dentro do orçamento. Então, retirando aí a assinatura dessas duas emendas e trabalhando aí para que o orçamento continue da maneira como ele foi apresentado pelo nosso prefeito Carlinhos. Questão de ordem do vereador Valdir Alvarenga. Senhor presidente, senhores vereadores, esse vereador também gostaria de deixar registrado aqui a retirada da sua assinatura na emenda número 5 e 34 da peça orçamentária da LDO. Obrigado.
nobres vereadores, a gente está entendendo o simbolismo da retirada da assinatura da emenda que Vossas Excelências estão querendo fazer, simbolizando da preocupação, embora já praticado esse ato, já sendo protocolado a emenda, e as emendas já todas de conhecimento, vereador Dié, público e notório de toda a população, à disposição do nosso GED, do nosso sistema e dos senhores vereadores. Essa prática que Vossas Excelências estão fazendo é louvável, porém, que possa ser expressada no voto, que é legítimo de Vossas Excelências aqui nesse plenário. Aí pode ter certeza que no voto Vossas Excelências poderão expressar, eu entendo o simbolismo, o significado da vinda ao microfone, de dizer quão importante é a retirada de um documento já subscrito por Vossas Excelências, a gente entende, mas dizendo que no voto Vossas Excelências vão poder expressar a vontade soberana do plenário. Então, será respeitado isso por esse presidente, como sempre foi por essa Casa de Leis, no voto. Porque as emendas já estão protocoladas, então era simples ter retirado a emenda. E como esse processo não pode ser feito, então agora Vossas Excelências vão ter a oportunidade de realizar na votação. Solicitação de leitura do processo 10676/2016, dispus sobre concessão de alvará de funcionamento para templos locais de culto religiosos subordinados a uma igreja matriz, sede existente nessa cidade de São José dos Campos, e da outras providências. Prazo de emenda 8/12/2016, autoria vereador Shakespeare Carvalho, Comissão de Justiça e Economia. Portanto, está lido o processo solicitado pelo vereador, o número solicitado pelo vereador, de autoria desse vereador, vereador Shakespeare Carvalho. Obrigado, vereador Roberto Aleve, por ter solicitado a leitura do processo. E agora será encaminhado às comissões. Vereador inscrito hoje, tem algum vereador que queira falar? Vereador Roberto Aleve, que sofreu toda a pressão e hoje deu uma lição de democracia, fazendo toda essa conciliação entre os vereadores para que a gente pudesse chegar ao entendimento do orçamento. O papel importante do vereador Roberto Aleve, que merece, vereador Roberto Aleve, que fez papel importante nessa discussão do orçamento da cidade de São José dos Campos, que ficou para a semana que vem, e a gente vai continuar aí discutindo os pontos principais e enxergando que a cidade precisa continuar e a gente precisa ver o melhor para a cidade de São José dos Campos. Obrigado a todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão. Boa noite a todo presente, público presente, telespectadores, os nobres vereadores. Boa noite a todos vocês.